funciona a mente dos homens? Eu vou te falar hoje como você pode fazer para se aproximar ao máximo do pensamento masculino, como compreender e parar de ficar se fazendo o tempo inteiro essa pergunta: ai, será que ele gosta de mim? O que que ele tem de diferente? E quando você entender, você vai ver que os homens parecem muito mais com a gente do que você pode imaginar. Eu sou Diele Miranda, esse é o canal Mulheres de Marte. Se inscreve aí, clica no sininho, deixa seu comentário, me dê sugestão, preciso. E eu vou falar para você hoje como penetrar, digamos assim, no mundo masculino. As mulheres, elas, quanto mais têm a visão feminina e quanto mais elas se juntam entre si, entre outras mulheres, e quanto mais elas trabalham entre si, juntando-se com outras, menos elas entendem do mundo masculino. E é geralmente isso que acontece. Nós nos agrupamos, nós temos muito mais amigas mulheres, nós nos aproximamos, por exemplo, de familiares mulheres, e isso, com o tempo, vai deixando a gente distante dos homens. A gente simplesmente não entende, não consegue imaginar as dificuldades pelas quais um homem passa. Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu imaginava que era muito fácil para um homem namorar, por exemplo. E eu tenho certeza que você falou assim: ué, não é? Não é. Não que eles estejam procurando, mas eles não querem qualquer uma. Eles estão totalmente certos nisso. Mas eles não acham fácil encontrar uma mulher legal realmente para namorar. Do mesmo jeito que você. Viu como é que já começou sendo bem parecido? Então, o jeito que você tem para entender os homens é tentando sempre se colocar, tentando e conseguindo, né? No começo é tentativa, depois você vai conseguir. Se colocar no lugar deles o tempo inteiro. Sabe os argumentos mais absurdos que eles têm? Que eles vão falar, por exemplo, que eles entendem um cara machista. Entenda o machista. Se coloca no lugar do machista. Meu Deus! Gente, quando você entende o criminoso, quando você entende o preconceituoso, você pode argumentar exatamente, você pode ganhar deles no ponto em que eles são mais vulneráveis, porque você vai compreender o pensamento deles. E aí eles podem até achar que você está fazendo o jogo deles, mas é você que vai estar. Você que está dominando o jogo, e não eles. Ao contrário do que eles vão pensar. Então, o tempo inteiro se coloca, conversa mais com homens, o tempo inteiro, aproveita, se diverte com a conversa, solta coisas, solta sementes, digamos assim, de assuntos, vejam o que eles vão falar, incentiva eles a falarem. E outra coisa muito importante, quando você for assistir um filme, e por favor, assista, filmes masculinos, veja como é que é a perspectiva masculina sobre... Não é um filme de romance, não, gente, até pode, eventualmente, mas filmes... Pode ser de luta, de catástrofe, de heroísmo, enfim, pensamento masculino. Mas quanto mais perto do real for, por exemplo, o Superman é um cara que não existe, né, gente? Ele é um homem muito feminino, inclusive, né? Cheio de ideais e tal, igual o Edward Cullen, eu já falei isso aqui pra vocês. São os homens que os homens odeiam, né? No sentido de personalidade. Geralmente eles gostam até dos poderes que eles têm, mas em relação às mulheres eles são uns trouxas. Vamos ser sinceras aqui. Então existem outros, por exemplo, que são mais fortes. O Wolverine é um deles, né? Ele é mais forte. Ele até quer proteger e tal, mas ele é mais forte, ele é por ele mesmo, Então é legal observar esse. Eu tô falando de herói, gente, mas tem milhares de coisas para você observar, tá? Como é que é o pensamento masculino? Filmes profundos, uma abordagem até meio filosófica. Nunca. Os românticos vão te atrapalhar. Eu falei aqui que talvez, mas para começar, pode até ser, mas depois, quando você estiver evoluindo, não. Então, entenda como é que é o mundo dele através da visão deles. Entende? Principalmente diretores masculinos. Muito masculino. Quanto mais masculinizado for e mais distante da sua realidade, melhor. Porque você vai começar a ver 180 graus. A diferença é imensa no começo. Tem coisa que você vai ter nojo, vai ter ânsia de vômito, vai ter que tomar engove para poder ver, para poder ler, mas isso vai passar. E eu faço isso, por exemplo, eu tenho grupos PUA, onde os caras são super machistas, misóginos, e eu tenho que aguentar. Sabe por quê? Porque eu não posso me desequilibrar. E eu preciso entender como é que funciona a cabeça deles e eu não tenho limite para isso. Então, assim, desde que não exista ofensa, e às vezes até isso, talvez você tenha que aguentar, no sentido de observar, tá? Não com você diretamente. Mas, coisas que vocês. Não é ofensa, coisas que são consideradas ofensivas, que podem ser. Você vai ter que ser impessoal, se afastar, né? Fazer um afastamento para poder
ter uma compreensão maior. E aí, olha só, se você está do lado de cá, você já entende tudo sobre o seu universo feminino, já se observou, já se autoconheceu. E aí você começa a fazer isso com o universo masculino. O seu espectro aumenta, você sai da bolha feminina e vai voar, você vai entender muito mais do universo masculino. É essa a minha proposta de vida que eu faço e eu quero que você comece a fazer também. Você vai entender muita coisa, você vai ter dúvidas muito mais sofisticadas e você vai ver que você vai entender por que eles não querem relacionamento e vai entender também e por que você não deve querer. De verdade, você não vai passar, não vai evoluir nisso. Ah, eu entrei nessa porque eu queria conquistar alguém. Você vai ver que o mundo vai mudar muito, o seu mundo vai mudar. E você vai ver outras coisas, suas dúvidas vão melhorar e até seus problemas vão melhorar. Um beijo, pessoal. Deixa o seu like.